Você já parou para pensar por que tantas vezes a humanidade parece caminhar em direções completamente diferentes, mesmo quando todos dizem buscar paz, união e propósito? Por que existem momentos em que até pessoas da mesma família parecem falar línguas diferentes, não apenas no sentido literal, mas no coração, nos sonhos, nas escolhas e na fé? Antes de entrarmos na profunda e reveladora história da Torre de Babel, eu quero te pedir algo com muito carinho, simplicidade e alegria. Se este conteúdo toca a sua vida, se estas mensagens bíblicas te fortalecem, se você sente que Deus fala com você através destas histórias, então eu te convido agora a se inscrever neste canal. A sua inscrição não é apenas um clique, é um gesto espiritual que diz eu quero caminhar mais perto de Deus. Também ajuda para que o YouTube entregue esta mensagem para outras pessoas que podem estar precisando ouvir uma palavra de fé, de direção e de esperança exatamente hoje. Se você ainda não está inscrito, faça isso agora com carinho e fé, porque juntos vamos formar uma comunidade que aprende da Bíblia, cresce espiritualmente e se fortalece a cada vídeo. Agora respire fundo, porque o que você está prestes a ouvir carrega uma revelação que poucos realmente compreendem. A história da Torre de Babel não é apenas sobre tijolos, línguas diferentes ou um povo que decidiu construir uma torre que tocasse o céu. Ela é uma mensagem espiritual poderosa sobre o orgulho humano, sobre a unidade verdadeira e sobre o Deus que vê além das intenções aparentes e sonda o coração. E se eu te dissesse que a Torre de Babel não fala apenas sobre o passado, mas sobre o que acontece hoje, dentro das famílias, dos relacionamentos, das igrejas, das sociedades e até dentro de nós mesmos? E se eu te dissesse que por trás dessa história existe um ensinamento capaz de transformar a maneira como você enxerga a própria fé, o propósito e a vontade de Deus para a sua vida? E se eu te dissesse que existe um segredo espiritual escondido nesse episódio e que ele revela não apenas a justiça de Deus, mas também seu amor e desejo de nos conduzir ao caminho certo? A Torre de Babel é muito mais do que um relato antigo. É um espelho. Um alerta. Uma porta. É um convite para entender o que acontece quando o homem tenta construir sua própria grandeza sem Deus. É um chamado para reconhecer que a verdadeira unidade só existe quando o Senhor é o centro. E é também uma lição profunda sobre como Deus, mesmo quando interrompe nossos planos, não faz isso para nos destruir, mas para nos redirecionar ao propósito verdadeiro. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como esse episódio bíblico revela comportamentos humanos que repetimos até hoje. Vai entender por que Deus confundiu as línguas e como isso representa algo muito maior do que comunicação. Vai perceber que essa história contém princípios que podem transformar o modo como você lida com sua própria jornada espiritual. Vamos refletir juntos sobre orgulho, ambição, comunhão, limites, livramentos e sobre o jeito poderoso e sábio com que Deus age quando tenta nos proteger de nós mesmos. E antes de continuar, deixe aqui nos comentários uma frase de fé que declare o seu compromisso com Deus. Pode ser algo simples como Senhor guia meus passos ou eu confio na tua vontade. Isso não é apenas um comentário, é um ato simbólico de declaração espiritual. E lembre de deixar o seu like, porque isso ajuda esta mensagem a alcançar quem mais precisa. E não esqueça que mais perto do final deste vídeo existe uma revelação especial, uma lição profunda sobre a Torre de Babel que pode transformar completamente a forma como você enxerga essa história. Fique até o fim, porque Deus tem uma mensagem preparada especialmente para você hoje. A ambição humana e o desejo de alcançar o céu sem Deus. Quando olhamos para a história da Torre de Babel, percebemos que tudo começou com algo aparentemente simples e até admirável aos olhos humanos. Um povo unido, decidido, organizado, empenhado em construir algo grandioso. Eles trabalhavam juntos, se comunicavam com facilidade, compartilhavam os mesmos objetivos e caminhavam na mesma direção. Mas era uma direção que, embora parecesse poderosa, estava profundamente desconectada da vontade divina. O que movia aqueles homens não era a fé, não era a gratidão, não era o desejo de honrar o Criador. O que movia aquele povo era a ambição. Uma ambição silenciosa, disfarçada de unidade, escondida por trás de grandes projetos, mas que no fundo carregava uma semente perigosa capaz de transformar sonhos em ruínas. Esse povo decidiu construir uma torre que chegasse ao céu.
Não para glorificar Deus, não para celebrar sua grandeza, mas para glorificar a si mesmos. Queriam um nome. Queriam reconhecimento. Queriam ser lembrados como grandes. Queriam alcançar o divino com as próprias mãos, como se fosse possível tocar o céu sem antes dobrar os joelhos diante de Deus. E é aqui que essa história começa a nos tocar profundamente, porque essa mesma atitude continua existindo nos tempos de hoje. Quantas vezes tentamos erguer nossas próprias torres? Quantas vezes nos esforçamos para alcançar resultados, posições, reconhecimento, conquistas, sem antes perguntar ao Senhor se esse é o caminho que Ele deseja para nós? Quantas vezes buscamos crescer, subir, aparecer, ser admirados, enquanto esquecemos que toda verdadeira elevação só acontece quando Deus é o fundamento? Assim como o povo de Babel acreditava que podia chegar ao céu sozinho, muitos hoje tentam construir vidas inteiras apoiadas apenas no esforço humano. E não há nada errado em sonhar, trabalhar, conquistar, crescer. O problema aparece quando tudo isso nasce da vaidade, da comparação, do orgulho ou de uma necessidade de se provar para o mundo. Quando o coração se afasta de Deus, até os maiores projetos se tornam vazios. A Bíblia nos lembra várias vezes que o Senhor observa não apenas o que fazemos, mas principalmente o motivo pelo qual fazemos. O povo de Babel utilizou sua união para construir algo que parecia forte, mas na verdade era frágil porque não tinha fundamento espiritual. Era uma construção que subia para fora, mas descia para dentro, revelando a real intenção do coração humano. E o mais impressionante é perceber que, naquela época, assim como hoje, a ambição pode ser tão sedutora que é fácil confundi-la com propósito. O povo dizia: vamos construir uma cidade, vamos ser fortes, vamos ser conhecidos. Eles não estavam buscando proteção, não estavam buscando direção, não estavam buscando a presença de Deus. Estavam buscando um lugar no mundo, não um lugar no coração de Deus. E quantas vezes fazemos o mesmo? Trabalhamos sem descanso, nos comprometemos com coisas que não têm valor eterno, buscamos elogios, vivemos de aparência, investimos energia em sonhos que nos afastam do que realmente importa. E quando percebemos, estamos cansados, frustrados, cheios de peso, porque tentamos alcançar o céu com nossas próprias escadas. A lição espiritual aqui é profunda. A ambição humana, quando não é guiada pela presença de Deus, sempre produz ruína. Ela promete grandeza, mas entrega a solidão. Promete evolução, mas cria divisões. Promete liberdade, mas escraviza o coração. O povo de Babel estava unido, mas não estava alinhado com Deus. E isso nos ensina que não basta ter união. União sem direção divina é confusão. Esforço sem propósito celestial é desgaste. Caminho sem Deus pode até parecer avanço, mas no final é queda. E enquanto essa história bíblica nos revela essas verdades, ela também nos chama a olhar para dentro de nós. Quais são as torres que temos tentado construir sozinho? Quais são os sonhos que tentamos erguer sem consultar a vontade de Deus? Quais são os planos que parecem bonitos por fora, mas cujo alicerce está apoiado no orgulho? A palavra de Deus nos convida a entregar nossos projetos ao Senhor para que Ele estabeleça o que deve permanecer e remova o que não nos conduz ao destino certo. Quando reconhecemos que Deus é o arquiteto da nossa vida, nossos passos se alinham, nossas decisões ficam mais leves e nossa jornada se torna mais verdadeira. E enquanto refletimos sobre essa ambição que moveu o povo de Babel, avançamos agora para a próxima parte dessa história onde veremos como Deus observa não apenas as ações, mas principalmente o coração humano e como sua intervenção, mesmo quando parece dura, sempre revela graça, correção e propósito. Deus observa a intenção do coração humano. Quando a construção da Torre de Babel avançava e o povo trabalhava com determinação, algo invisível aos olhos humanos acontecia. Deus observava. Ele via cada tijolo sendo colocado, cada palavra sendo dita, cada intenção escondida atrás do esforço coletivo. A Bíblia nos mostra um Deus que não apenas observa as ações, mas principalmente o coração. E foi justamente o coração daquele povo que chamou sua atenção, não pela grandeza da obra, mas pela distância espiritual que ela representava. Eles acreditavam estar construindo algo sólido, mas o coração deles estava se afastando do verdadeiro fundamento da vida.
Enquanto os homens olhavam para a torre, Deus olhava para a intenção. Enquanto eles buscavam altura, Deus buscava a verdade. Enquanto eles se esforçavam para subir, Deus via que estavam caindo interiormente. Essa verdade é profundamente atual e reveladora, porque mostra que Deus sempre enxerga aquilo que ninguém mais vê. Vemos isso através de toda a Bíblia. Ele viu a fé de Abraão quando ninguém entendia seu sacrifício. Viu o coração quebrantado de Ana enquanto todos pensavam que ela estava embriagada. Viu o zelo de Davi enquanto seus irmãos o julgavam apenas como um jovem pastor. Viu a fidelidade de Daniel quando o mundo inteiro se dobrava diante de outros deuses. E também viu o orgulho e a vaidade escondidos no coração do povo de Babel, mesmo quando externamente tudo parecia perfeito, organizado, coerente e impressionante. Isso nos ensina que Deus não se impressiona com o tamanho das construções humanas, mas com a sinceridade da alma. Não são as obras grandiosas que movem o coração de Deus, mas a obediência, a humildade e o desejo sincero de caminhar com Ele. Às vezes, na nossa jornada, podemos nos enganar pensando que estamos fazendo algo incrível, algo produtivo, algo grande, quando na verdade estamos apenas alimentando o ego ou fugindo de uma área da vida que ainda não entregamos totalmente a Deus. A história da Torre de Babel nos confronta a olhar para dentro e perguntar o que realmente está movendo nossos passos. Estamos construindo algo porque Deus nos chamou ou porque queremos provar algo para nós mesmos ou para os outros? Estamos avançando porque o Espírito Santo está nos guiando ou porque não queremos lidar com questões internas que precisam ser curadas? Deus sempre observa o que está no fundo da alma, mesmo quando tentamos esconder por trás de palavras bonitas, discursos espirituais ou projetos aparentemente nobres. E ao observar o coração daquele povo, Deus viu um perigo iminente. Eles estavam caminhando para uma ruína emocional e espiritual. Suas intenções os levariam à destruição, não pela torre em si, mas pelo caminho que ela representava. Esse é um ponto profundamente importante, porque às vezes Deus intervém não para nos punir, mas para nos proteger de nós mesmos. Ele interrompe caminhos que parecem bons para evitar quedas irreversíveis. Ele fecha portas que parecem oportunidades para impedir que entremos em armadilhas. Ele desmancha planos que acreditamos serem brilhantes para nos salvar de consequências que não vemos no momento. A intervenção de Deus em Babel não foi apenas justiça, mas também misericórdia. Ele impediu que a humanidade mergulhasse ainda mais no orgulho, na soberba e na destruição coletiva. Essa intervenção divina nos lembra que Deus vê o futuro de forma completa. Ele enxerga onde nossas escolhas irão nos levar, mesmo quando ainda estamos dando os primeiros passos. Às vezes, Ele permite que algo pare, não porque não daria certo, mas porque dar certo nos afastaria dele. Quantas pessoas alcançam o sucesso e perdem a fé? Quantas conseguem tudo o que desejaram e perdem a essência? Quantas sobem tanto que não percebem que estão se distanciando do que realmente importa? O povo de Babel estava subindo a torre, mas descendo em espiritualidade. E Deus não permitiria que essa queda continuasse. Quando entendemos isso, passamos a ver as interrupções divinas de outra forma. Em vez de frustração, aprendemos a agradecer. Em vez de reclamar, aprendemos a confiar. Em vez de insistir, aprendemos a descansar sabendo que se Deus mexeu nos nossos planos, é porque Ele viu algo que nós não vimos. A história da Torre de Babel nos chama a confiar nesse olhar divino que enxerga além dos muros, além dos sonhos humanos, além das aparências. Agora que entendemos como Deus observa as intenções ocultas do coração, no próximo bloco vamos descobrir como Ele decide agir e de que maneira sua intervenção mudou a história da humanidade para sempre. A intervenção divina que muda o rumo da humanidade. Quando o povo de Babel avançava com sua construção e fortalecia cada vez mais a ideia de criar uma grande cidade e uma torre que chegasse ao céu, Deus decidiu agir. Não porque ele temesse o poder humano, mas porque via claramente o destino trágico para o qual aquela geração estava caminhando. A intervenção divina não foi uma reação impulsiva, mas uma resposta perfeitamente medida ao risco espiritual que se aproximava. A humanidade estava prestes a se perder em sua própria soberba, e Deus, como Pai amoroso e justo, entrou em cena para impedir que a vaidade destruísse completamente os seus filhos. O Senhor observou que a ambição daquele povo estava conduzindo todos a um vazio interno que nenhum tijolo seria capaz de preencher.
A torre era alta, mas o coração deles estava baixo. E assim Deus, em sua sabedoria eterna, decidiu intervir de forma precisa e transformadora. A primeira grande lição que aprendemos aqui é que Deus nunca intervém sem propósito. Quando Ele mexe nos planos humanos, é porque existe uma razão profunda. Não há caos na ação divina. Não há improviso. Deus não interrompe apenas porque quer provar algo. Ele interrompe porque ama. Ele muda a rota porque vê o que ainda não conseguimos enxergar. A intervenção na Torre de Babel não foi destruição, e sim proteção. A humanidade estava unida, mas unida no orgulho, unida na vaidade, unida em um propósito que não tinha espaço para Deus. E toda unidade que exclui o Criador não é união, é cegueira coletiva. Essa intervenção divina, que muitos poderiam interpretar como punição, foi na verdade um ato de misericórdia que evitou que as pessoas mergulhassem ainda mais no abismo do orgulho espiritual. Imagine por um momento o cenário. O povo planejava, calculava, trabalhava e celebrava seus próprios feitos. A comunicação era perfeita. A organização impecável. A determinação impressionante. Aos olhos humanos, tudo estava funcionando de forma extraordinária. Mas aos olhos de Deus, aquela perfeição aparente escondia um perigo profundo. É por isso que precisamos aprender a olhar a vida com um entendimento espiritual e não apenas com a lógica humana. Existem caminhos que parecem brilhantes, mas que levam ao sofrimento. Existem projetos que parecem grandiosos, mas que Deus interrompe para evitar tragédias emocionais, espirituais e até físicas. Quantas vezes algo que planejamos com tanto esforço simplesmente não acontece? E pensamos que Deus nos frustrou, quando na verdade Ele nos salvou. A história de Babel nos mostra que a intervenção divina muitas vezes é uma proteção disfarçada de interrupção. Quando Deus decide confundir as línguas daquele povo, Ele não está sendo cruel. Ele está desfazendo uma unidade que estava sendo usada de forma equivocada. A comunicação perfeita que eles tinham não os aproximava de Deus, mas os afastava. Compreender isso é fundamental para a nossa vida espiritual. Nem toda união é abençoada. Nem toda parceria é saudável. Nem toda concordância é sinal de propósito. Às vezes, pessoas se unem para construir coisas que Deus jamais aprovou. Às vezes, grupos inteiros caminham na mesma direção, mas uma direção completamente distante da vontade divina. E é nesses momentos que Deus age para confundir linguagens, separar caminhos e quebrar acordos. Não porque Ele gosta de dividir, mas porque Ele deseja preservar. A confusão de línguas foi uma intervenção que impediu a humanidade de avançar em um caminho destrutivo. Isso nos ensina que Deus vê o coletivo, mas também vê o indivíduo. Ele sabia que, se aquele projeto continuasse, muitos seriam consumidos pelo orgulho e pelo desejo de domínio. Sabia que aquele povo, tão unido em soberba, poderia se afastar ainda mais da fé verdadeira. Então ele fez o que um pai amoroso faz quando vê seus filhos caminhando para o precipício. Ele coloca limites. Ele muda rotas. Ele interrompe avanços que parecem progresso, mas que na verdade são queda. Esse episódio bíblico revela um Deus que age de forma soberana, mas sempre com propósito. Ele não destruiu o povo. Ele não os abandonou. Ele não os puniu com violência. Ele apenas alterou a comunicação, quebrando um ciclo que se tornaria destrutivo. E quantas vezes Deus faz o mesmo conosco? Ele muda as circunstâncias, altera situações, tira pessoas da nossa vida, fecha portas inesperadas, interrompe caminhos que pareciam promissores. E na hora não entendemos. Mas quando olhamos para trás, percebemos que aquela mudança salvou nossa fé, nossa saúde mental, nosso propósito e até nossa vida. Com a confusão das línguas, o povo se dispersa, e cada grupo segue seu caminho. Aquela cidade que representava orgulho se torna um símbolo de que nada permanece firme quando não está fundamentado em Deus. No próximo bloco, veremos como essa dispersão não foi uma derrota, mas um recomeço. Um novo capítulo que mostra que, mesmo quando Deus interrompe, Ele também direciona para um propósito maior. O nascimento de um conflito invisível.
À medida que mergulhamos mais fundo na narrativa espiritual, começamos a perceber algo que não é contado apenas nas páginas da Bíblia, mas que vibra discretamente no mundo ao nosso redor, a existência de um conflito invisível, silencioso para muitos, mas absolutamente real e presente desde os primórdios da criação. Nesse bloco, vamos explorar como esse conflito surgiu, como se desenvolveu e por que ele ainda influi diretamente na vida de cada ser humano, inclusive na sua. Imagine, por um instante, o cenário celestial antes da rebelião. Tudo era perfeito. Tudo ecoava harmonia, ordem e unidade absoluta. As hostes celestiais viviam em plena sintonia com o Criador. Não havia sombra, dúvida, medo ou disputa. Não existia angústia, tristeza ou falha. Era um ambiente onde cada criatura encontrava sentido em servir, amar, louvar e cumprir o propósito para o qual havia sido formada. Mas então, algo mudou. No coração de um ser criado com perfeição, beleza e capacidade extraordinária surgiu algo nunca antes visto na criação, a semente da insatisfação. A Bíblia descreve isso não como um simples erro, mas como o início de um processo devastador, que começou silencioso, quase imperceptível, como uma pequena rachadura em uma rocha aparentemente indestrutível. Lúcifer, que por tanto tempo havia caminhado entre os mais altos anjos, começou a olhar para si mesmo com olhos diferentes. Sua função, antes motivo de honra, passou a ser motivo de questionamento. Seu brilho, antes um reflexo da glória de Deus, passou a ser visto por ele como um brilho próprio. Seu talento, antes dedicado ao Criador, passou a ser comparado com o poder que ele via em Deus. E foi assim que o conflito começou, não no céu, mas no interior de um coração. Deus, sendo onisciente, sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas ele não age com arbitrariedade. Ele não destrói, não anula, não despreza a liberdade que ele mesmo concedeu às suas criaturas. Por isso, permitiu que o processo se revelasse, que Lúcifer tivesse tempo para reconsiderar, para refletir, para retornar. E durante esse período, muitos anjos observaram, confusos, divididos, tentando compreender como alguém tão orado poderia se deixar levar por pensamentos tão distantes do propósito divino. O que nasceu ali não foi apenas a rebelião de um anjo, foi a semente de um conflito moral e espiritual que atravessaria eras, afetando tanto os seres celestiais quanto os seres humanos. É por isso que a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, apresenta o tema do bem e do mal como uma narrativa contínua, conectada, profunda. Esse não é um combate físico, como muitos imaginam. É um combate de ideias, intenções e escolhas. Um combate sobre quem merece confiança, quem governa com justiça, quem realmente é o verdadeiro líder da criação. Quando Lúcifer passou a compartilhar suas ideias com outros anjos, não o fez abertamente de imediato. Ele agiu nos bastidores, usando sedução, dúvida, questionamentos sutis. Ele tocou no ponto mais delicado do universo, a liberdade. Semeou perguntas como: por que precisamos obedecer? Será que Deus está sendo completamente transparente? Será que não existem possibilidades maiores para nós? Por que apenas Deus pode governar? E lentamente, pouco a pouco, corações foram sendo influenciados. O conflito que nasceu no íntimo de um só anjo começou a se espalhar como fogo em campina seca. E esse é um detalhe crucial que precisamos entender: o mal nunca chega fazendo barulho, ele chega sussurrando. É exatamente assim que o conflito invisível começou, como um sussurro, não como uma guerra aberta. Um debate moral se instaurou no céu. Um conflito que não podia ser resolvido pela força, porque não era físico, mas sim moral, espiritual, filosófico. Deus poderia simplesmente ter apagado Lúcifer da existência naquele instante, e muitos talvez se perguntem: por que ele não fez isso? Mas se o fizesse, a dúvida permaneceria nos outros anjos. O medo assumiria o lugar da confiança, e o amor, que é o fundamento do reino de Deus, seria substituído pelo temor. Portanto, o conflito tornou-se inevitável. E esse conflito, iniciado no céu, não terminou quando Lúcifer foi expulso. Pelo contrário, dele apenas mudou de cenário. Quando o ser humano foi criado, com liberdade, inteligência, capacidade de decisão e o dom de amar, tornou-se automaticamente parte do grande enredo cósmico da liberdade.
E por isso, o conflito espiritual se expandiu para a terra. Não com espadas, mas com escolhas. Não com batalhas visíveis, mas com conflitos internos, tentações e influências. Cada decisão que tomamos, por menor que pareça, ecoa dentro desse conflito invisível. E aqui está a grande verdade: você participa desse conflito todos os dias, mesmo que não perceba. Suas escolhas, seus pensamentos, seus valores, seus caminhos, tudo isso se conecta à grande narrativa espiritual iniciada há eras atrás. Este é o nascimento do conflito. Este é o começo da história que define toda a jornada bíblica. Nos próximos blocos, vamos ver como esse conflito chega à Terra, como Deus reage, como Lúcifer transforma seu ressentimento em estratégia e qual é o papel de cada ser humano dentro dessa guerra silenciosa. A queda e a chegada do conflito à Terra. O conflito invisível que começou no céu estava apenas em sua fase inicial. Depois que Lúcifer e os anjos que o seguiram foram removidos do ambiente celestial, uma nova etapa dessa história começou. A queda não representou apenas uma expulsão geográfica, mas uma ruptura espiritual e moral que repercutiu em toda a criação. Os anjos que escolheram o caminho da rebelião perderam a glória divina que os revestia e passaram a carregar em si o peso da própria escolha. E Lúcifer, agora chamado de adversário, passou a ser conhecido como Satanás. Ele não perdeu poder intelectual, não perdeu sua capacidade de estratégia, não perdeu sua influência. O que ele perdeu foi a conexão com a fonte da vida e da luz. E essa desconexão o transformou completamente. A Terra, recém-criada e perfeita, tornou-se um dos palcos centrais do grande conflito. Deus havia colocado ali o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, com liberdade plena e capacidade de escolha. Adão e Eva não eram robôs programados para obedecer. Eles eram seres conscientes, livres, capazes de amar e decidir. E isso fazia da humanidade uma peça fundamental no equilíbrio da criação. O amor só é verdadeiro quando nasce da liberdade. Contudo, essa mesma liberdade envolve riscos. Onde há possibilidade de escolha verdadeira, há também possibilidade de queda. O adversário sabia disso. Ele sabia que não podia confrontar Deus diretamente, mas poderia tentar atingir o coração do Criador ferindo aquilo que ele mais amava. E assim surge o momento mais dramático dos primeiros capítulos da Bíblia. Satanás não aparece com violência ou ameaça. Ele aparece com sutileza, com questionamentos, com distorções. O mesmo método usado no céu contra os anjos agora seria usado contra o ser humano. Eva é abordada com uma sugestão que parece inofensiva, mas que carrega a essência do conflito. O inimigo não ataca diretamente a ordem divina. Ele lança dúvida sobre o caráter do Criador. Ele insinua que Deus está ocultando algo, que as regras são limitações injustas, que existe um caminho superior além da vontade de Deus. A mesma semente que nasceu no coração de Lúcifer agora é plantada diante da humanidade. A história registra o momento em que Eva, seguida por Adão, decide experimentar o que lhes foi advertido como morte. E ali, naquele instante aparentemente simples, a Terra deixa de ser apenas um cenário perfeito e se torna um novo campo de batalha do conflito espiritual. A queda trouxe consequências devastadoras. A harmonia foi substituída por medo, vergonha e culpa. O ser humano, que antes caminhava em perfeita comunhão com Deus, agora se escondia. A natureza, que antes celebrava a vida, agora começou a experimentar decadência. Todos os aspectos da existência foram impactados com a entrada do mal. O pecado não é apenas um ato, mas uma condição. Ele destrói, desorganiza, rompe e separa. E foi isso que começou a acontecer desde o Éden até cada geração que viria depois. Mas mesmo em meio às consequências, algo extraordinário acontece. Deus não abandona o ser humano. Ele não o destrói, não o substitui por outra criação, não revoga a liberdade que concedeu. Pelo contrário. Ele entra no jardim, chama pelo homem, conversa com ele, explica o que aconteceu e anuncia a primeira promessa de restauração. Nesse momento surge a primeira profecia da Bíblia, a primeira luz em meio à escuridão crescente. Deus declara que haveria um embate entre a descendência humana e aquele que trouxe a rebelião.
Ele revela que, no futuro, um descendente viria para esmagar a influência do mal e restaurar aquilo que havia sido perdido. Essa promessa acende um farol de esperança que atravessa séculos e se cumpre na mensagem central das Escrituras. O conflito continua, mas agora a humanidade sabe que não está sozinha. A queda não foi o fim, mas o início de um plano de redenção maior do que qualquer mente poderia imaginar. Satanás, ao perceber essa promessa, intensifica sua atuação na terra. Ele passa a dispersar mentiras, confusões, idolatrias e conflitos. Ele tenta corromper linhas familiares, destruir valores e provocar toda forma de desvio espiritual. O adversário sabe que sua derrota está decretada, mas ainda luta para arrastar consigo o maior número possível de pessoas. Ele tenta, de todas as formas, impedir que o plano de Deus se cumpra. Neste bloco, entendemos que o conflito não é apenas uma realidade distante. Ele chegou à Terra, ele influencia a humanidade e ele alcança até mesmo a nossa vida pessoal. Cada pessoa, em algum momento, sente o peso dessa batalha invisível. E é justamente por isso que precisamos compreender as próximas etapas dessa história, quando veremos como Deus trabalha ao longo das gerações, como o inimigo tenta distorcer a verdade e como cada ser humano se torna parte dessa grande narrativa espiritual. A escalada do orgulho humano e o nascimento da rebelião coletiva. A história avança e a humanidade cresce, mas cresce também o distanciamento do Criador. Depois da queda, cada nova geração carrega marcas profundas da separação espiritual que se iniciou no Éden. A promessa feita por Deus continua acesa como uma chama de esperança, mas enquanto alguns homens buscam essa luz com sinceridade, muitos outros se deixam envolver pela influência daquele que iniciou todo o conflito. O inimigo, que já havia plantado dúvida no coração dos anjos e depois do primeiro casal, agora encontra um terreno fértil na crescente população da Terra. Ele percebe que quanto mais os seres humanos se afastam de Deus, mais facilmente se unem em torno de ideias distorcidas que podem tomar proporções imensas. A história que estamos construindo caminha em direção a um momento decisivo, e para entendê-lo, precisamos observar o comportamento humano nas eras que precederam a Torre de Babel. O orgulho começa a tomar forma não apenas no coração de indivíduos isolados, mas como um sentimento coletivo. Povos inteiros passam a acreditar que podem construir seus destinos sem a orientação divina. A independência absoluta de Deus deixa de ser vista como um risco e passa a ser interpretada como sinal de grandeza. E é justamente aí que o adversário mais uma vez aplica sua estratégia preferida, a mesma que usou no céu quando desejou ascender acima das estrelas e ser semelhante ao Altíssimo. Ele inspira nos homens a mesma sede de autoexaltação que um dia surgiu em seu próprio coração. Com o passar das gerações, a sociedade daquela época se torna poderosa. As pessoas desenvolvem habilidades, tecnologias, formas de organização e estruturas de liderança. Mas algo se torna muito claro. A capacidade humana está crescendo, mas o caráter humano está se degradando. A criatividade que deveria glorificar a Deus passa a ser utilizada para exaltar os próprios homens. A força coletiva, que poderia servir como base para adoração, comunhão e serviço, passa a ser combustível para orgulhos cada vez maiores. E nesse cenário, nasce uma ideia que mudaria para sempre a história da humanidade. Os líderes da época começam a perceber que podem usar a união do povo para criar algo monumental, algo que não apenas desafiasse o céu fisicamente, mas espiritualmente. Não estamos falando apenas de uma construção arquitetônica. Estamos falando de um movimento ideológico. A torre que idealizam não representa apenas o desejo de alcançar o alto, mas o desejo de mostrar que nenhum juízo divino poderia alcançá-los. Eles temiam mais a perda de poder do que a separação de Deus. Temiam mais a falta de controle sobre os próprios destinos do que a distância espiritual que estavam criando. A torre começa como símbolo de resistência e de rebelião. Para muitos, ela seria a prova de que o ser humano poderia construir uma fortaleza invencível. Para outros, seria a forma de impedir qualquer nova intervenção divina como o dilúvio que havia marcado a história das gerações anteriores. Eles queriam uma segurança que não dependesse de obediência, reverência ou relacionamento com o Criador. Queriam construir paredes físicas para proteger um coração que estava cada vez mais distante de Deus. Enquanto isso, Deus observa cada passo.
Ele vê não apenas a construção, mas as intenções que a movem. Ele enxerga que a humanidade está caminhando para um nível de corrupção espiritual tão profundo que poderia comprometer o plano de redenção. A torre não era apenas um prédio. Era um sistema. Era um manifesto. Era uma declaração de independência da autoridade divina. A construção, embora cheia de engenhosidade, representava algo ainda maior. Representava a repetição do mesmo espírito de Lúcifer, agora ecoando entre milhares de homens e mulheres. A influência espiritual do inimigo se espalhava como uma corrente invisível. Ele se alegrava ao ver que a humanidade estava sendo conduzida exatamente pelo caminho que ele desejava. O orgulho coletivo torna-se tão forte que se transforma em cultura. A cultura se transforma em prática. A prática se transforma em convicção. E a convicção se transforma em resistência aberta à voz de Deus. Neste ponto da narrativa, percebemos algo que fala diretamente ao nosso coração. Quando o ser humano se afasta de Deus, ele não se torna independente de fato. Ele se torna vulnerável às influências que o moldam por dentro. Muitos pensam que afastar-se de Deus é conquistar liberdade, mas o que realmente acontece é que abrimos espaço para forças que não compreendemos. O orgulho, que parece força, é na verdade uma prisão. A rebelião, que parece coragem, é na verdade cegueira espiritual. E a união sem Deus, que parece poder, é na verdade um convite ao caos. O que está prestes a acontecer em Babel será a resposta divina a um movimento que poderia destruir completamente a oportunidade da humanidade de compreender o verdadeiro propósito da vida. E é aqui que a história nos prepara para uma intervenção que não vem com fúria, mas com sabedoria. Uma intervenção que não destrói a liberdade humana, mas a protege. Uma intervenção que disciplina e ao mesmo tempo salva. A intervenção divina e a confusão das línguas. A construção da grande torre avança rapidamente. Homens e mulheres trabalham com dedicação incansável, motivados por um propósito comum que, aos olhos humanos, parecia grandioso. Eles moldam tijolos, queimam argila, levantam bases enormes e erguem degraus que pareciam apontar para o próprio céu. A cidade começa a se expandir e a torre torna-se o símbolo máximo do orgulho humano. Cada camada levantada é celebrada como um triunfo da capacidade humana. A multidão vibra, os líderes se exaltam e o espírito de independência espiritual se fortalece de forma alarmante. Mas enquanto seus olhos enxergam progresso, Deus vê algo completamente diferente. O Criador não observa apenas a obra física, mas o coração dos construtores. Ele percebe que a humanidade está caminhando para um ponto sem retorno, onde a soberba se tornaria uma herança permanente e onde o coração humano se afastaria ainda mais da graça. A torre em si não era o problema principal. O problema era o que ela representava. Ela simbolizava uma ruptura total com a dependência divina, uma tentativa de substituir o Criador por uma segurança construída com as próprias mãos. O Senhor vê que, se o ser humano permanecer unido nesse propósito distorcido, nada do que eles planejassem seria impossível. Essa frase não indica que o homem seria capaz de competir com Deus, mas que ele se lançaria em um caminho de autodestruição, erguendo não só torres, mas sistemas inteiros baseados na rebeldia, na idolatria e no orgulho. Deus, em sua sabedoria, precisava intervir. Mas sua intervenção não seria guiada pela destruição, e sim pela misericórdia. Ele não desejava eliminar a humanidade, mas redirecioná-la antes que fosse tarde demais. E então ocorre um dos momentos mais marcantes da história bíblica. Deus desce para ver a cidade e a torre. Essa linguagem não indica limitação, mas demonstra interesse profundo e envolvimento direto com a humanidade. Deus olha e decide agir. E a forma como ele age revela muito sobre seu caráter. Ele não envia fogo, não envia terremotos, não derruba a torre com violência. Em vez disso, ele toca naquilo que tornava possível toda aquela rebelião coletiva. Ele toca na comunicação. Até aquele momento, todos falavam uma única língua. Esse detalhe, muitas vezes ignorado, é extremamente significativo. Uma língua comum tornava possível uma união total, seja para o bem, seja para o mal. E naquele contexto, a unidade estava levando a humanidade para uma ruína espiritual cada vez maior. Deus então decide confundir as línguas.
Ele permite que diferentes idiomas passem a existir entre aquelas pessoas. De repente, o que antes era simples se torna impossível. Pedidos não são compreendidos. Ordens se perdem. Estratégias se desorganizam. O caos se instala, não por destruição, mas por incompreensão mútua. As pessoas tentam se comunicar, mas nada faz sentido. Um clama de um lado, outro responde algo completamente diferente. Os tijolos não chegam onde deveriam. Os blocos não são erguidos. Os líderes tentam comandar, mas suas palavras agora soam como sons desconexos. É como se, num piscar de olhos, a humanidade tivesse perdido o chão que a sustentava naquele projeto. A torre não é derrubada por mãos divinas. Ela simplesmente para. Ela perde o sentido. A reação entre eles é de frustração, surpresa e desorientação. A obra que parecia imparável se torna inviável. A unidade se desfaz, os grupos se organizam por afinidade linguística e começam a se dispersar. Isso também faz parte do plano divino. Deus havia dito que o ser humano deveria preencher e multiplicar-se sobre toda a terra, mas eles decidiram permanecer em um único lugar, criando sua própria forma de segurança. Agora, a confusão de línguas os faz espalhar-se novamente, seguindo a ordem original estabelecida pelo Criador. Essa intervenção divina não é apenas um ato de disciplina. Ela é um ato de proteção. Deus impede que a humanidade se destrua espiritualmente e socialmente de maneira ainda mais profunda. Ele coloca um limite no avanço do orgulho coletivo e nos mostra que, quando o ser humano tenta viver completamente afastado de Deus, a própria vida se torna confusa. O caos linguístico é um reflexo do caos espiritual que já estava crescendo entre eles. Mas há algo ainda mais profundo nesse episódio. A confusão das línguas também revela a grandeza da soberania divina. Deus não apenas observa a humanidade se afastar. Ele age, intervém, dirige a história e impede que o mal avance de forma irreversível. Ele demonstra que está no comando, mesmo quando os homens acreditam que podem construir sua própria salvação sem ele. E ao mesmo tempo, ele nos lembra que sua intervenção nunca é para o mal. É para preservar a possibilidade da redenção. E enquanto os grupos se dispersam pela terra, cada povo leva consigo histórias, memórias e marcas daquele grande acontecimento. A torre permanece como um monumento inacabado, testemunha silenciosa de que nenhum projeto humano próspera quando sua motivação é orgulhosa e quando seu fundamento é a rebelião contra Deus. Neste ponto, o cenário já está formado para a conclusão dessa narrativa. A Torre de Babel não é apenas sobre tijolos e altura. É sobre o coração humano, sobre a intervenção divina e sobre a necessidade de reconhecermos que toda verdadeira grandeza nasce da humildade e da dependência de Deus. A dispersão dos povos e o nascimento de uma nova história sobre a terra. A confusão das línguas provoca um impacto profundo e imediato. Aquela sociedade que antes funcionava como um único organismo organizado, movido por um ideal comum, agora se vê fragmentada em pequenos grupos que tentam desesperadamente compreender o que está acontecendo. A sensação inicial é de caos, mas aos poucos cada grupo percebe que existe algo que o diferencia dos outros. A língua. A forma de comunicar. As palavras que fluem com naturalidade para uns são estranhas e indecifráveis para outros. Esse fenômeno marca o início de um processo que mudaria para sempre o curso da humanidade. O orgulho que os unia na rebelião já não tem a mesma força quando eles não conseguem mais sincronizar suas intenções. O grande projeto que parecia ser a prova de que nada poderia detê-los agora é símbolo de interrupção e impotência. Eles reconhecem que a torre não pode continuar e que permanecer naquele lugar não faz mais sentido. E assim começa a dispersão dos povos. Cada grupo linguístico passa a buscar novas terras, novos horizontes e novas possibilidades. Eles atravessam vales, montanhas e rios, e assim o mundo começa a ser preenchido conforme o plano original de Deus. O que antes era uma união orgulhosa em um só lugar, transforma-se agora no cumprimento involuntário do propósito divino de espalhar a humanidade por toda a terra. Cada povo carrega consigo histórias, lembranças e fragmentos do que viveram. Alguns falam da torre com vergonha, outros com saudade do passado glorioso, e outros com temor do Deus que interveio.
Mas de uma forma ou de outra, aquela experiência marca profundamente cada geração que descende deles. A dispersão não é apenas geográfica. Ela também é cultural. Cada povo desenvolve costumes, crenças, práticas e modos de vida diferentes. E enquanto isso acontece, vemos surgir uma grande diversidade humana. Diversidade de línguas, de culturas, de modos de organização e de memórias espirituais. Alguns povos se aproximam novamente de Deus, reconhecendo que a intervenção divina foi um ato de misericórdia. Outros se distanciam ainda mais e dão origem a práticas idólatras que se espalham pelo mundo antigo. Mas mesmo nesses caminhos distorcidos, ecos da verdade original ainda permanecem. Lembranças do Deus Criador atravessam fronteiras e geram tradições que, embora enfraquecidas, ainda apontam para uma realidade maior. A história de Babel se transforma em símbolo universal. Ela não é somente o início da multiplicidade de línguas, mas o marco de como o coração humano pode se perder quando tenta caminhar sem Deus. Ela mostra que o orgulho coletivo pode ser tão perigoso quanto o orgulho individual. Mostra que quando toda uma sociedade se une em torno de um propósito desconectado do Criador, inevitavelmente se dirige para a confusão espiritual, moral e emocional. E se olharmos com atenção, percebemos que essa mensagem continua relevante até hoje. Quantas vezes vemos sociedades inteiras construindo suas torres modernas? Não torres de tijolos, mas torres de ideologias, crenças e sistemas que tentam alcançar segurança sem Deus. Quantos países, governos e culturas insistem em afirmar que podem escrever seu próprio destino sem depender da sabedoria divina? Em Babel, a linguagem se tornou confusão. Na atualidade, a confusão se manifesta na forma de conflitos morais, guerras, divisões e uma crescente incapacidade de entendimento entre os povos. A dispersão também nos ensina sobre limites. O ser humano tem capacidade, inteligência e criatividade extraordinárias. Deus nos criou assim. Mas quando essas capacidades são guiadas pela soberba, elas deixam de ser bênção e tornam-se instrumento de destruição. Em Babel, Deus coloca um limite para proteger a humanidade de si mesma. Ele intervém para impedir que a rebelião se transforme em um caminho sem retorno. E essa intervenção protege o futuro da própria humanidade, permitindo que, do outro lado da história, surja aquilo que ele havia prometido desde o início. Uma linhagem através da qual viria a redenção. Enquanto os povos se espalham, Deus começa a preparar um novo capítulo. Ele acompanha cada grupo, observa cada nação que nasce, mas escolhe um homem e uma família específica para iniciar um plano extraordinário. Após Babel, surge a figura de Abraão. E com ele, Deus estabelece uma aliança que mudará o destino da humanidade. A torre é deixada para trás, mas um novo caminho se abre, marcado não pelo orgulho humano, mas pela fé. Não pela autoconfiança, mas pela dependência. Não pela rebelião, mas pela obediência. A história de Abraão nasce justamente no cenário pós-Babel, mostrando que Deus nunca deixa o ser humano sem direção. Mesmo quando a humanidade se desvia, ele continua guiando a história com paciência e misericórdia. A dispersão dos povos não é o fim da narrativa. Ela é o início de uma nova fase, onde Deus revela seu plano passo a passo até que toda a promessa seja cumprida. E assim compreendemos que Babel não é apenas uma história antiga. Ela é uma lição viva. Ela fala sobre escolhas, sobre limites, sobre orgulho e sobre dependência. E acima de tudo, fala sobre um Deus que, mesmo diante da rebelião humana, continua oferecendo caminhos de esperança. Se você chegou até este momento da história da Torre de Babel, eu quero te parabenizar de todo o coração. Poucas pessoas permanecem até o final de uma mensagem tão profunda e tão cheia de revelações espirituais. Isso diz muito sobre você. Revela que existe dentro de você uma sede verdadeira pela palavra de Deus, um desejo sincero de compreender os caminhos do Senhor e uma maturidade espiritual que não se encontra facilmente. Muitos começam uma jornada espiritual, mas poucos permanecem até o fim. E você ficou. Isso mostra que Deus está trabalhando em seu coração de formas que talvez você ainda nem tenha percebido. Ao olhar para tudo o que estudamos juntos, percebemos que Babel não é apenas uma história antiga narrada em poucas linhas da Bíblia. Ela é um espelho.
É uma revelação direta do que acontece quando o coração humano se distancia do Criador. É um alerta amoroso que Deus deixou registrado para que todos nós pudéssemos compreender que nenhuma construção humana resiste quando é levantada sobre o alicerce do orgulho. A torre nunca foi sobre altura. Sempre foi sobre intenção. Sempre foi sobre quem merece a glória. E quando o homem tenta assumir um lugar que pertence somente a Deus, a queda é inevitável. Mas ao mesmo tempo em que Babel nos ensina sobre os perigos da arrogância, ela também nos revela a incrível misericórdia do Senhor. Ele não destruiu a humanidade. Ele não extinguiu os povos. Ele não apagou os sonhos e nem cancelou o futuro da criação. Pelo contrário. Ele interrompeu um caminho que levaria à ruína e abriu outro cheio de esperança. A dispersão não foi castigo. Foi preservação. Foi um ato de amor. Foi Deus dizendo: eu ainda tenho planos para vocês. E quando olhamos para o surgimento de Abraão logo após Babel, percebemos claramente que a história humana estava sendo redirecionada para o cumprimento da promessa do Redentor. E agora, ao observar tudo isso, o que Deus espera de nós? Ele espera que aprendamos a construir não com orgulho, mas com humildade. Não com autossuficiência, mas com fé. Não com intenções escondidas, mas com um coração puro. Ele espera que cada área da nossa vida seja edificada sobre um fundamento sólido, que é a presença e a palavra do Senhor. Ele espera que deixemos de lado as torres que construímos para nossa própria glória, aquelas que muitas vezes erguemos sem perceber. Torrezinhas de vaidade, de poder, de ego, de controle. E espera que busquemos a verdadeira grandeza, que é viver segundo a vontade divina. A mensagem da Torre de Babel não termina naquela planície. Ela continua hoje. Ela continua em mim e em você. Ela nos convida a examinar quem somos, o que estamos construindo e para quem estamos construindo. Porque uma vida edificada sem Deus cedo ou tarde se torna confusa. Mas uma vida construída com Ele se torna firme, iluminada e cheia de propósito. Agora eu quero te convidar a dar um passo de fé. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu escolho construir minha vida com Deus. Essa frase não é apenas um comentário. Ela é uma declaração espiritual. É um posicionamento. É um convite para que o Espírito Santo continue moldando você por dentro. E quando você escreve isso, você está dizendo ao céu: eu recebo esta palavra e aceito o agir de Deus na minha história. Também quero te pedir com muito carinho que compartilhe este vídeo com alguém. Talvez alguém que esteja tentando carregar o peso de construir tudo sozinho. Talvez alguém que esteja confuso, perdido, ou se sentindo distante de Deus. Uma simples atitude sua pode levar luz ao coração de alguém que está sofrendo em silêncio. E não esqueça de se inscrever no canal. A sua inscrição não é apenas para fortalecer este trabalho. Ela é uma forma de manter sua alma alimentada. Cada vídeo novo é uma oportunidade de Deus falar com você novamente, renovar sua fé e fortalecer seus passos. E eu te convido também a continuar assistindo outros vídeos do canal. Existem histórias que podem transformar sua maneira de ver o mundo, seus desafios e sua própria jornada com Deus. Quando você permanece conectado à palavra, a sua fé cresce. E quando a fé cresce, sua vida muda. Agora, antes de encerrarmos, eu quero te convidar a um momento de silêncio. Feche os olhos, respire profundamente e permita que a mensagem que ouviu hoje desça ao seu coração como uma semente boa. Deixe que Deus fale com você neste instante. Que Ele acalme seus pensamentos, fortaleça seu espírito e renove suas esperanças. Enquanto a música de fundo toca suavemente, abra seu coração ao Criador e permita que Ele dirija cada passo da sua jornada. Que o Deus da paz, o Deus da sabedoria e o Deus da restauração esteja com você. E que cada torre caída em sua vida dê lugar a um novo começo firmado na graça divina. Amém.